Glória a Deus. Pode sentar, meus queridos, sejam bem-vindos. Boa noite, no nome de Jesus. Creia que Deus há de manifestar o poder dele sobre a sua vida. Quem crê, verá a glória de quem? De Deus. E hoje será muito especial para nós. Por quê? Hoje nós vamos falar sobre o que, pastor? Você tem dado crédito à palavra de Deus? Quando você dá crédito à palavra, ela te traz um benefício. Qual é o benefício, pastor? A liberdade. Mas se você não der crédito à palavra, não tem como você ter o quê? Liberdade. Porque eu te pergunto, quando você tem crédito, você compra o que você quiser. E quando você está com o nome sujo? Porque, meu irmão, Jesus ele foi o nosso fiador. Para nós termos crédito para conquistar o que? A vida eterna. No nome de quem? De Jesus. Tudo para a glória de quem? De Deus. E lá no livro de Isaías, capítulo 53, no versículo 1, olha o que diz aqui no nome de Jesus. Isaías 53, 1 diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quer dizer o quê? O profeta Isaías, ele deixa bem claro que é para você dar crédito à pregação. Porque no livro de Romanos 10, 17, a Bíblia diz que a fé ela vem como? Pelo ouvir. E ouvir o que, irmãos? A palavra. Então quando você ouve a palavra, meu irmão, surge dentro de você fé, e você colocando em prática aquilo que você, meu irmão, vê pelos olhos da fé, vai acontecer, porque você crê num Deus do impossível. Por isso que ele pede, dê crédito às pregações. O pastor Jaime, ele sempre diz algo: aquilo que eu vejo pode até me entristecer, mas aquilo que eu escuto da palavra de Deus me alegra. Ah, pastor, mas o que acontece? Deus fala com todos, sim, fala com todos, só não fala com aquela pessoa que está com o coração que fechado, aquela pessoa que não quer ouvir, aquela pessoa que acha até mesmo a pregação chata e não quer vir mais para a igreja, não quer, meu irmão, deixar Deus tomar de conta do coração. Por quê, pastor? Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o quê? O braço do Senhor. O braço do Senhor só pode se manifestar quando? Quando você dá crédito. Se você não der crédito, não tem como o braço do Senhor se manifestar. Manifestar em qual área passou na minha vida? Em todas as áreas. Porque lá em João 8,32 diz assim, ó, Evangelho de João 8,32: e conhecereis a verdade. E aí diz mais o quê? E a verdade vos libertará. Quer dizer, pastor, crédito à pregação, crédito para a verdade, andar na verdade, viver a verdade e estar na verdade. Porque o versículo 36 diz o quê? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê, irmãos? Livres. Vem através da onde? Do Filho. O Filho é quem, pastor? A palavra. A palavra vem para trazer liberdade quando eu confio nela, quando eu dou crédito à palavra de Deus. Aí eu vou te dar um exemplo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. A Bíblia fala de dois discípulos que se tornaram apóstolos, Pedro e João, e eles foram ao templo fazer o que, pastor? Orar. E lá ele encontra alguém. Qual é o nosso objetivo? O que Jesus deixou para nós? Para nós fazer o que? Ide e por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Então esse é o nosso objetivo. Qual, pastor? Pregar o evangelho. Mas aí eu te digo, o que? No livro de Atos 3,1 diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe, ele era o que, irmão? Coxo. Ele não andava. Mas aí o escritor de Atos, que é o apóstolo Paulo, ele fala o quê? Que ele era coxo, e era desde quando? Quando nasceu. Como que ele nasceu, pastor? Nasceu
aleijado, não andava. E aí acontece o quê? E era trazido um varão desde o ventre da sua mãe e era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Passava muita gente para a oração, mas ninguém não parava. Para fazer o que, pastor? Para pregar o evangelho. Aí eu te pergunto, a pregação do evangelho vem o que? A credibilidade. Quando a pessoa ela começa a dar credibilidade à pregação do evangelho, o que se manifesta? O braço de quem? Do Senhor. Seja o caso que for, pode ser impossível, mas nada é impossível para quem? Para Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Você sabe, muitas das vezes você prega para alguém, a pessoa diz, eu sei, mas ela não vive. Eu sei, vários pastores já pregaram isso, mas ela não quer viver. O braço do Senhor não se manifesta. Você sabe por quê? Porque ela está desprezando a palavra. E no livro de Provérbios, deixa marcado aqui, no versículo 2, Provérbios 13, diz assim, olha aqui na televisão, o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme os mandamentos será o que? Galardoado. Galardoado, pastor? Sim. Isso aconteceu no Novo Testamento e no Antigo Testamento. O Provérbios foi escrito por um homem chamado quem? Salomão. E para você ver que ele deixou bem claro que quem despreza a palavra, ele faz o quê? Ele perecerá. O que é perecer, pastor? Passar necessidades, lutas, aflições. Aí eu te pergunto, aquele homem, ele passava ou não passava lutas? Porque qual era a vida dele? Mendigar. Mendigar aonde? Na porta do templo. Ele pedia o que lá na porta do templo? Esmola. A família colocava ele à beira da porta do templo chamado Formosa para pedir esmola. Não era, meu irmão, para congregar. Ele não ia lá, meu irmão, para congregar. Ele ia para pedir esmola. A situação daquele homem, cada dia mais, era indo de mal a pior. Para você ver, passava muita gente por ali, mas ninguém falou de Jesus para aquele homem. Às vezes você passa por alguém todo dia, irmão, dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, mas aquela pessoa está passando, meu querido, uma situação difícil e você não fala de Jesus para ele. Vamos lá. Então, meu querido, o que acontece? A pessoa ela começa a fazer o que? Desprezar. Eu conheço, para mim não serve mais. Meu irmão, a Bíblia diz que a palavra dele se renova a cada manhã. Pastor, e se renova a cada manhã, então o que eu tenho que fazer, pastor? Viver os mandamentos. O próprio Salomão escreveu, o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme os mandamentos será o que? Galardoado. Pedro e João começaram a levar Jesus para aquele homem, e naquele momento, livro de Atos, capítulo 3, versículo 2 diz, 3:2, e era trazido um varão desde o ventre da sua mãe, e era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entrava. O estado daquele homem era um estado que? De miséria. Um estado de miséria. Porque ele colocava a família na porta do templo somente para pedir o que? Esmola. Versículo 3. Ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. 4. E Pedro, como João, fitando os olhos nele, disse: olha para quem? Para nós. Meu amigo, levanta a cabeça. Olha. Pastor, mas para mim não dá para me olhar mais. Você está olhando aí só para o chão? É galinha agora? Olhe para o alto, irmão. Da onde vem o seu socorro? A Bíblia diz que o nosso socorro vem de quem? Do Senhor. Diga glória a Deus. Então, se o meu socorro ele vem do Senhor, o Pedro e João falou: não abaixa mais sua cabeça, olha para nós. Chegou o momento agora, nós temos a solução. A solução não era uma moeda de prata, a solução não era uma moeda de ouro, mas a solução se chamava quem? Jesus Cristo. Quer dizer, levanta a cabeça,
dê crédito à pregação, e o braço do Senhor vai se manifestar, porque o versículo 5 diz: e olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e faz o quê? Às vezes você está prostrado, irmão, diante de algo, de uma mágoa, diante de uma tristeza, diante de um rancor, de uma enfermidade. Você não está coxo de nascença, mas tem algo que está te deixando aleijado, e você não consegue ver. Por que eu não consigo ver? Porque para você é normal, e por toda a anormalidade há por trás quem? Um demônio. E ali havia algo, pastor, que prendia aquele homem. Sim, porque ele esperava prata e ouro. Ele não esperava a solução do problema dele. E qual era a solução do problema? Jesus Cristo. E Jesus hoje é quem? Jesus hoje é quem? A palavra de Deus. Porque a fé, ela vem como? Por ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Quando você dá crédito à pregação, você precisa dar crédito à pregação. Eles disseram: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, faz o quê? Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Se ele fosse olhar para o estado natural, ele não ia levantar e nem andar. Por que não ia levantar e nem andar? Porque ele era coxo desde nascença. Ele nasceu coxo. Se você ficar, meu irmão, olhando para um problema, você sempre vai ficar prostrado diante dele. Você tem que, meu irmão, ter a solução para aquilo. E a solução se chama quem? Jesus Cristo. Por que, pastor, que a solução se chama Jesus Cristo? Porque o que Pedro deu para ele foi Jesus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Jesus não falou para eles? E no nome dele não ia expulsar demônios? Sim ou não? Curar os enfermos? Sim ou não? Sim. O que eles estavam colocando em prática? A gente precisa colocar as pregações em prática. E não ficar, meu querido, entrando de um lado e saindo do outro. Porque no versículo 7 diz, e tomando-o pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se afirmaram. Quando Pedro disse: levanta em nome de Jesus, na mesma hora levantou? Levantou ou não levantou? Quem acha que sim, diga amém. Não levantou. Ele não levantou na mesma hora. Ele continuou da mesma forma que ele estava. Você vê que o Pedro pega ele pela mão direita, ergue ele levanta. E quando ele levanta, porque foi logo, em seguida, logo quer dizer, em seguida, os pés e os tornozelos dele voltaram o quê? Ao normal, e se firmaram. E no versículo 8 diz: e saltando, ele pôs-se em pé, e fez o quê? E andou, e entrou com ele no templo, andando, e saltando, e louvando a quem? A Deus. A obra foi feita. Tudo em nome de quem? De Jesus. O que aquele homem deu? Crédito à pregação. Pastor, o que eu tenho que fazer? Dar crédito à pregação. Pastor, mas o vício, o crédito à pregação. Pastor, mas é uma doença mental, crédito à pregação. Ah, pastor, é uma coisa no meu coração, é uma mágoa, crédito à pregação. O braço do Senhor poder se manifestar. As pessoas, quando olharam, olha o versículo 9, o que acontece? E todo o povo viu andar e louvar a quem? A Deus. O povo viu ele andar e viu ele também louvando a quem? A Deus. E no versículo 10 diz: e conhecia-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola, a porta formosa da onde? Do templo. Quer dizer, ele já era o que? Conhecido.
já era conhecido por todos que entravam no templo, que a maior nota é R$200. A maior nota é de R$200. O bichinho lá que representa essa nota, faz tanto tempo que você nem sabe, né? Nunca viu ela mais. Um lobo-guará? Tem certeza? Um lobo-guará. Imagina só, você tem essa nota dentro do seu bolso. Ó, uma nota dessa dentro do seu bolso. Diga glória a Deus. Você vai passando na rua, o mendigo te pede uma esmola. Você dá essa molinha. Você só tem ela. Mas no outro bolso você tem uma moeda. Qual é a maior moeda? R$1. Você dá? Qual das duas? Aonde? R$1. Você não vai dar de R$200. Mas Pedro deu uma riqueza para aquele homem. João deu uma riqueza para aquele homem. E a riqueza se chama quem? Jesus Cristo. A Bíblia fala assim: e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Todos ficaram o quê? Admirados. Aquele homem não era um homem mais pobre de espírito. Ele podia ser pobre físico, mas ele ia ser agora rico de Deus. Diga glória a Deus. Outro exemplo, Atos capítulo 14, versículo 7. Agora é o apóstolo Paulo pregando também. Pregando o que, pastor? O Evangelho. E ali pregava o que, irmãos? O Evangelho. O que o Paulo pregava? O Evangelho. Versículo 8. E estava sentado em Listra um certo varão leso do que? Dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha o que? Andado. Olha aí, irmão, nunca tinha andado. Qual era a diferença desse coxo para o de Pedro e João? Qual era a diferença? Tinha alguma diferença? Sim ou não? Qual é a diferença, irmão? Nenhuma. Os dois eram o que? Coxos. Mas o poder de Deus agiu na vida dos dois. Como? Dando crédito à pregação. E aí diz assim, versículo 9: e este ouviu falar Paulo que, o que o Paulo fez agora também? Fixando nele os olhos. Volta lá no Atos capítulo 3, no versículo 4. E Pedro, como João, fitando os olhos nele. Como é importante você olhar nos olhos do pastor. Sim. Quem era o pastor da época? Pedro e João. Quem era o pastor lá no capítulo 14? O apóstolo Paulo. E todos fixaram os olhos nele. Volta lá novamente, Atos 14, 9. E este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser o que, irmãos? Curado. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, porque a fé vem como? Pelo ouvir, e ouvir o que? Romanos 10, 17. A fé, ela vem para ouvir e ouvir o que? A palavra de quem? De Deus. E aí nós devemos ficar firmes, porque o versículo 10 diz: e disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e fez o que? E andou. Crédito à pregação. Volta lá onde nós começamos, Isaías 53 primeiro, no nome de Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço de quem? Do Senhor. Você quer ver Deus agindo na sua vida? Quem quer, diga glória a Deus. Dê crédito à pregação, e o braço do Senhor vai se manifestar. Diga amém. Então vamos orar, fica de pé, em nome de Jesus.